Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje iremos abordar, conforme vocês viram aí no título, sobre a extinção dos contratos. Assunto muito importante que está presente no nosso dia a dia, só que em determinadas situações passa bastante o quê? Batido. Vocês sabiam que, por exemplo, nós temos atualmente 4 modalidades de extinção dos contratos? Pois é, isso entre outras informações iremos observar nesse vídeo. Ficou curioso? Então venha saber. Bem, pessoal, conforme eu mencionei anteriormente, antes da vinheta, nós iremos falar um pouco sobre a extinção dos contratos. Por quê? Justamente para poder findar esse círculo que foi essa primeira série do Direito Descomplicado, onde começamos a falar dos contratos, né? Figura tão importante que traz obrigações para nós no nosso cotidiano, no nosso dia a dia e que às vezes passa despercebido. Então não teria como falar apenas dos contratos e deixar de lado a questão da extinção deles. Tá bom? Por isso que nesse vídeo iremos falar um pouco mais da extinção, abordando uma das suas modalidades, e nos demais vídeos falaremos um pouco das outras modalidades e fecharemos todo esse ciclo, essa série que foi da questão dos contratos em si. Tá bom? Primeira coisa que devemos observar quando falamos da extinção dos contratos é que ele está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E vocês verão até mesmo através de exemplos que trarei aqui para vocês, onde é que iremos nos deparar com situações da extinção de algum tipo de contrato, né? Sendo que o contrato nada mais é do que uma fonte de obrigação, correto? Afinal, já vimos isso em vídeos anteriores, que inclusive vou deixar um card linkado aqui em cima, caso você ainda não tenha assistido, tá? Mas vamos lá, pessoal. Qual que é a característica da extinção dos contratos? Os contratos, eles, na sua característica, têm o que? A questão da temporalidade. O que quer dizer isso? Justamente que não dura para sempre, ele não é eterno. Assim como basicamente tudo na nossa vida, né? Afinal de contas, já desde criança aprendemos através dos nossos pais o que? Meu filho, nada dura para sempre, não é mesmo? Nisso você já deve ter ouvido falar várias vezes no decorrer da sua vida, né? Aprendemos quando criança, quando adolescente, quando adulto e depois até mesmo nós iremos repassar isso para nossos filhos, netos e assim sucessivamente. Por quê? Justamente porque não existe atualmente essa figura da eternidade em si, né? Nossa vida ela é muito limitada, tanto é que os contratos também têm essa característica, ou seja, ele é temporal, então ele não vai durar para sempre. Tanto é que vocês podem observar que o contrato, por sua natureza, é o que? Passageiro. Igual eu falei, como a nossa vida, ela é passageira, né? Ou seja, a tendência é que ela venha o que? Deixar de existir com o passar do tempo. E é isso que acontece também nos contratos. Então, na sua naturalidade, ele vai deixar de existir a partir do momento que nós temos, por exemplo, o cumprimento de algumas obrigações que existem dentro do contrato. Essas obrigações que devem ser cumpridas por quem? Pelas partes que ali estão inseridas, correto? Bem, dessa forma, então, nós já começamos a observar um pouco da primeira modalidade existente da extinção dos contratos, qual seja a extinção normal dos contratos, que é justamente isso, quando tem aquela extinção normal em que o contrato foi cumprido, né? Que as obrigações inseridas lá dentro do contrato, igual vimos também em outros vídeos, que o que é cumprida pelas partes que estão inseridas dentro do contrato. Então, com isso, nós já temos a sua extinção normal. Só que existem algumas outras situações, até algumas um pouco mais complexas, outras mais tranquilas, que trazem também outras formas de extinção do contrato. Como, por exemplo, sabia que o contrato ele pode ser extinto antes mesmo do cumprimento das suas obrigações ou até mesmo no decorrer do cumprimento das suas obrigações? Ou seja, ele pode ser extinto antes mesmo dele passar a ser o que? Executado, ser cumprido, ou no decorrer o que? Do exercício das suas obrigações. Isso quer dizer, para que vocês possam analisar e visualizar de forma mais simples, que o que? Nós temos as extinções chamadas por fatos anteriores dos contratos, que é justamente isso, que tem alguma coisa que acontece anteriormente à confecção do contrato, antes das partes manifestar sua vontade, antes então do que? Realizar o negócio jurídico para que possa vir a ser o que? Cumprido. Então aquelas obrigações inseridas naquele contrato, mesmo que realizado, elas não terão o que? Valores, né? Não terão validade. Justamente está ligado com questões de fatos anteriores à sua confecção, que vai trazer a nulidade absoluta do contrato,
ou então até mesmo alguma situação que pode ser considerada como anulável, a não ser que você sane alguma pendência ou algum vício que está inserido naquele contrato. Tá bom? Além disso, nós temos, igual eu falei, no decorrer do cumprimento das obrigações, que é justamente a extinção, então, chamada por fatos supervenientes, ou seja, fatos posteriores. Então, após a celebração do contrato, onde estão inseridas as partes, podem ocorrer algumas situações, que depois falaremos isso em um vídeo próprio, que vai levar o quê? A extinção do contrato. E nessa questão dos fatos posteriores, é até o que eu falo que é o mais importante, digamos assim, porque ele está presente bastante no nosso dia a dia cotidiano, é o que mais acontece e que tem mais particularidades. Ele é subdividido em dois tópicos, que é justamente a questão da resolução e resilição. Mas calma, podem ficar tranquilos. Iremos falar tudo isso sobre a questão da extinção por fatos posteriores em um vídeo próprio, tá? Justamente por causa da complexidade e da importância desse assunto, tá bom, pessoal? Além disso, para poder ter outra modalidade de extinção, temos a famosa extinção por morte, né? Que às vezes nós não deparamos muito com isso no dia a dia, mas é existente e ocorre em algumas situações também. Claro que ocorre em algumas situações o quê? Específicas, tá? Ela não é muito habitual para o nosso cotidiano, tá bom, pessoal? Bem, então já observem que aqui nós falamos o quê? 4 tipos de espécies de extinção dos contratos, né? Vamos relembrar a questão da extinção por fatos, o quê? Posteriores, fatos anteriores, extinção por morte e extinção normal dos contratos. Estão vendo? Bem, e aqui cabe dizer que a maioria deles é autointerpretativo. Tanto é que nesse vídeo, então, vamos falar da questão da extinção normal dos contratos, que é o mais simples e que ocorre bastante também, com muita frequência no nosso dia a dia e que passa despercebido, pessoal. Passa mesmo, porque já virou uma espécie de hábito. Então vamos lá, nessa questão da interpretação do próprio nome, extinção por fato, o que? Extinção normal dos contratos. O que? Que vai cumprir o seu papel. Os contratos, como diz uma jurista chamada Maria Helena Diniz, que é o que? A questão dos contratos possui basicamente um ciclo, né? Um ciclo de vida, semelhante, nós podemos até mesmo dizer, a nós seres humanos, que o que? O contrato vai primeiro nascer, surgir, para depois passar suas vicissitudes, ou seja, suas transformações, e depois vir o que? Cumprir o seu papel e deixar de existir. Isso está muito o que? Ligado ao ser humano, pois nós nascemos, crescemos, surgimos basicamente do nada, não é mesmo? Para depois passar por esse processo de mutação, transformação, ou chamar de desenvolvimento, né? Que ocorre também nos contratos, para depois o que? Deixarmos de existir, não ter mais existência, não é mesmo? E no contrato é muito importante falar dessa questão, porque em algumas situações realmente o contrato vai passar por as famosas alterações contratuais, por isso que pode passar por algumas modificações em determinadas situações, tá bom? Então, já que o contrato tem um ciclo e alinhado com aquilo que nós falamos anteriormente no início do vídeo, que o que? Que ele tem a característica por ser o que? Temporal, não dura para sempre, não é eterno, é igual nós falamos no direito. Nada basicamente é o que? Ad eterno. Então ele não vai perdurar para toda a eternidade, né? Ele tem essa característica e também tem o que? A questão do seu desenvolvimento, o que? Natural de vir a ser extinto naturalmente, né? Igual nós falamos também no início. Isso tudo está alinhado a esse ciclo de vida da existência do contrato. Então ele vem a existir para depois ser extinto. E como que é feita essa extinção normal dos contratos, então, para que possamos visualizar de forma mais simples? Bem, a extinção normal dos contratos ocorre justamente com o quê? Com o cumprimento das obrigações que ali estão inseridas por quem? Pelas partes envolvidas naquele contrato, tá bom? Já que nós vimos em outro vídeo falando que o quê? Que o contrato traz o quê? Direitos e deveres, o nosso famoso DD, não é mesmo? Traz direitos e deveres para ambas as partes que estão envolvidas dentro do contrato, daquele negócio jurídico. Nada mais é o que? Então a sua extinção normal é que quando essas partes cumprem com as suas obrigações. Então no cumprimento daquilo que foi determinado, estabelecido e aceito por ambas as partes, porque uma característica fundamental do contrato é o quê? O mútuo consentimento. Então, através disso que nós teremos o quê? A extinção normal. E justamente na extinção normal dos contratos, nós temos que o quê? Uma vez que ele é extinto, pelo seu cumprimento, pela sua execução, libera qualquer tipo de obrigação para as partes. Afinal, já foram cumpridas aquelas obrigações pré-determinadas, pré-existentes, para que o contrato pudesse vir a ser o quê? Extinto, tá bom?
Falando assim, às vezes pode surgir algumas dúvidas. Então vamos passar para alguns exemplos que vocês verão o quanto é simples e que ocorre no nosso dia a dia. Por exemplo, eu acredito que aqui a grande maioria, se não todo mundo, já em algum momento da sua vida fez o quê? Comeu algum salgado em alguma lanchonete ou se alimentou em algum restaurante, correto? Por exemplo, vamos pegar a questão da lanchonete em si. Quando você chega em uma lanchonete, visualiza um salgado, pergunta qual é o preço dele e decide o quê? Consumi-lo. O que você faz? Você solicita o salgado, né, para aquela pessoa que está ali, para o vendedor, para aquela empresa, para aquela lanchonete. A pessoa vai o quê? Te entregar o salgado e você vai ter a obrigação de fazer o quê? O pagamento do salgado. Então nós já estamos vendo o quê? Um perfeito contrato de compra e venda, né? Já que estamos ligados ao comércio, ao consumo de algum bem. A questão do compra e venda, de forma que traz obrigação para ambas as partes. Porque a sua obrigação é pagar pelo salgado para poder recebê-lo através de um direito, e o que é? A obrigação da lanchonete é o que? Entregar o salgado mediante um pagamento. Estão vendo? Ou seja, temos obrigações para ambas as partes. As duas têm obrigações dentro do contrato. E a partir do momento que a lanchonete recebeu o dinheiro pelo aquele salgado e entregou ele para você, e você pegou aquele salgado, entregou o dinheiro, se não tiver nenhuma vício, nenhum tipo de discussão, se aquele salgado estava dentro do prazo de validade ou não, você consumir e pronto, depois for embora, nós tivemos o quê? O cumprimento normal das obrigações desse contrato de compra e venda e ter o quê? A extinção normal desse contrato. Por quê? Ele nasceu através de uma necessidade sua que foi fazer o consumo de um salgado, você adquiriu o salgado, consumiu ele e pronto, ele deixou de existir. Ou seja, ele foi extinto naturalmente, de forma normal. Estão vendo o quanto que é simples e que ocorre bastante no nosso dia a dia? É claro que para algumas outras situações teremos o quê? Mais a figura das outras modalidades de extinção do contrato, principalmente quando se trata às vezes da prestação de serviço, um serviço que contínuo, né? Então é difícil falar de extinção normal quando você tem um serviço que é periódico e contínuo. Por exemplo, igual a questão de algumas assessorias mensais, né? Subentende que todo mês você vai prestar aquela assessoria. Então já não é com prazo determinado. Diferentemente, às vezes o que? Dessa fonte de obrigação foi o que? Entregar algo, né? Entregar uma coisa. Igual foi o exemplo da lanchonete. Tá bom? Por isso que nos próximos vídeos nós iremos falar da extinção por fatos anteriores e a extinção por morte, e depois findar todo esse assunto através da extinção por fatos posteriores, que vai tratar justamente essa questão, às vezes, algumas discussões contratuais, ou a questão também do seu não cumprimento, tá? Ou pela parte facultativa de uma das partes optar pela rescisão do contrato, estará tudo inserido nessa questão dos fatos posteriores. É um assunto muito pertinente, então deixaremos para falar em um próprio vídeo para poder encerrar toda essa gama de assuntos que abordamos aqui, tá, pessoal? De tal forma, eu já vou pedindo então para vocês que deixem seu like, porque isso serve como uma fonte de feedback para saber se estamos no caminho certo. Se você não gostou também, pode deixar o seu dislike aqui, porque isso vai servir como feedback para que possamos melhorar e aperfeiçoar cada vez mais. Então faça isso, compartilhe o vídeo para que ele possa chegar para mais pessoas possíveis, né? Porque eu acredito que o conhecimento sempre deve ser propagado, né? Independente de qual for a fonte. Faça o seu comentário também, se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, queremos procurar respondê-los. Compartilhe também o nosso canal, se inscreva no nosso canal, tá bom? E também muito importante, pessoal, nos acompanhe nas redes sociais. E lá nós postamos diariamente algumas frases motivacionais, desenvolvimento pessoal, questão de negócio também, muito bacana, tá bom? Então nos acompanhe nas redes sociais também, e assim eu vejo vocês no próximo vídeo, onde iremos falar um pouco mais dessas questões da extinção do contrato, tá bom? Então, fico por aqui, até mais.